A produção agrícola nos últimos anos vem passando por grandes transformações e desafios. Condições climáticas adversas, aumento na demanda de alimentação e a necessidade de produzir em cada hectare de terra de maneira eficiente e sustentável, mas, infelizmente, algumas pragas, como a mosca branca, podem se tornar um desafio ao produtor. A mosca branca é um inseto que é problema não só para produtores de soja, de milho, algodão, mas várias espécies cultivadas, como também as hortaliças, né, principalmente as hortaliças também, sofrem bastante com o ataque dessa praga. É uma das principais pragas das culturas, né, agrícolas que são produzidas no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo a mosca branca é um dos principais problemas que o produtor encontra. E como você falou, essa época do ano, né, com chuva e um pouco mais de temperatura, são condições ideais para o desenvolvimento desse inseto praga. Daí a gente tem uma alta infestação nos campos, né? O ciclo da mosca branca, ela gira em torno de normalmente 25 a 50 dias, em condições normais. Mas nessa época do ano, né, que a gente tem um pouco mais de umidade e temperatura, esse ciclo é reduzido de mais da metade, pode durar aí apenas 15 dias só, desde da postura do ovo, né, até essa mosca se tornar adulta e também fazer sua postura. Então a gente tem uma grande quantidade de indivíduos sendo colocados no meio muito rapidamente. Então por isso que acaba sendo esse problema a mosca branca, né? A grande quantidade de moscas que nós temos no campo. E ela causa dois problemas que nós chamamos, né, um problema direto e um problema indireto. Que um é quando ela se alimenta da planta. Então quando ela vai se alimentar da planta, ela acaba injetando na planta algumas toxinas e isso acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas. E um outro problema que nós temos é a transmissão de vírus. A mosca branca ela transmite alguns vírus para as várias culturas, né? Um único inseto consegue transmitir vírus para muitas espécies. E daí a grande importância da mosca branca para os produtores, principalmente produtor de soja nessa época, porque ela é uma praga prolífica, se alimenta de mais de 700 espécies, são hospedeiras dela, e ela acaba então encontrando nessa época do ano, os campos estão cheios de soja, principalmente próximo aqui da cidade, né? Então ela tem o que? Muito alimento em abundância, e então ela consegue se reproduzir bem, né? Porque ela vai se reproduzir, tem a condição ideal do ambiente, temperatura, umidade principalmente, e também o alimento dela, então ela consegue ser, né, o problema que ela é para os produtores. O controle químico é medida com resposta imediata na eliminação e redução populacional da mosca branca, tendo também o controle biológico, que utiliza inimigos naturais, sejam eles predadores, parasitoides ou outros, com o intuito de eliminar a população de insetos de pragas. O controle da mosca branca, hoje nós temos dois aliados, né, que é o controle químico, que nós chamamos, através dos produtos registrados, né, os agrotóxicos, que são registrados para esse inseto, e também hoje nós temos uma grande ferramenta aliada do controle químico, que é o controle biológico. É a utilização, né, de alguns fungos, chamados fungos entomopatogênicos, que são utilizados para o controle dessa mosca branca. Então hoje a gente tem produtos registrados, produtos biológicos registrados, né, no Ministério da Agricultura, que podem ser utilizados tanto nas áreas de produção de grãos, como também nas áreas de produção de hortifruti e ornamentais, né? Plantas ornamentais também são tem algumas espécies que são atacadas por esse inseto e que hoje nós temos, né, já registrado. A gente o Brasil conseguiu evoluir bastante nessa linha, e nós temos algumas opções de produtos biológicos no mercado para o controle dessa praga. Outro fator da época que afeta a produção são as ferrugens, como fala o doutor e pesquisador Joel Cabral. A ferrugem, a ferrugem asiática da soja, como é conhecida, é no Brasil hoje a principal doença para a cultura da soja, né? Então é um fungo que tem um potencial muito grande de causar danos para a cultura, né, causando aí reduções de até mais de 90% na cultura se não for feito o manejo de forma adequada. Então daí a preocupação dos produtores, né, com essa doença, que não é comum e que não tem causado tantos problemas aqui na nossa região, mas ela sempre está no radar do produtor, porque o produtor sabe que esse fungo ele tem um potencial muito grande, ele causa desfolha, né, nas plantas de soja. E as folhas da soja é a usina de produção de energia, de produção dessa soja, né? Então quando o produtor tem
suas plantas perdendo folha, essa usina está deixando de produzir. E com isso cai aí a produção, reduz a produtividade agrícola, né, no país. Então, no país, um dos principais problemas é a ferrugem asiática da soja. E hoje nós tem chegado no mercado, né, ferramentas novas para ajudar o manejo dessa doença, tanto cultivares resistentes, né, que trazendo aí mais resistência a essa doença, como também novos fungicidas que chegam a cada ano, trazendo mais ferramentas, mais garantias para o produtor poder cuidar de sua plantação.